ambiente, eu acho que ele tá ainda, eu vou falar com a Marta. Invento um ambiente. Nossa, fala aí com ele. A gente entra depois que a gente lembra de botar fora. Boa tarde, pessoal. Que bom que vocês já estão aqui nos aguardando. É um prazer receber vocês aqui no Instagram do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. E a gente está aguardando aqui a entrada do Leonardo Boff, que deve estar chegando aqui com a gente em poucos minutos, tá bom, gente? Vamos aguardar um pouquinho. Hoje é o Dia do Meio Ambiente e nós não podíamos deixar de... Peraí, deixa que eu faço. Leonardo está chegando aqui, gente. Nós não podíamos deixar de fazer, né, com o Leonardo Boff, que é o presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, fundador da instituição, junto com outros companheiros. Né, e para a gente é mais do que uma honra ter ele com a gente na data de hoje. E ele acabou de chegar, então bem-vindo, Leonardo, no nosso Instagram, no Instagram do Centro de Defesa, que é o seu Instagram também. Que bom, que bom. Tudo bem? Tudo bem com você? Estamos protegidos. O som tá bom? Isso aí. O som e a imagem estão ok? Tá boa? Pra gente aqui, perfeito. Muito obrigada, tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Então, Leonardo, como é que vocês estão se cuidando aí? Como é que tá tudo tranquilo com relação a essa questão da pandemia nesse momento, né? Nós estamos vivendo num bosque, no meio de um bosque. Então não temos vizinhos, visitas a gente não recebe e não saímos também. Eu, com quase 82 anos, não posso arriscar, porque se eu pegar, eu encontro o Senhor. Verdade, tem que se cuidar por nós, por vocês e por nós. E aí, mesmo. Leonardo, hoje a gente convidou você para estar junto aqui, junto à distância, mais pertinho, né? Para falar um pouco dessa questão do meio ambiente. Né? Nós, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, estamos vivendo um momento absurdo, né? na nossa história, um momento de atendimento às famílias com relação a essa questão da pandemia, né? As famílias mais vulneráveis são as que mais sofrem em todas as situações e nessa também estão sofrendo. No momento também que a população negra se revolta com toda a garantia de direitos nesse momento de revolta mesmo, porque realmente eles têm todo o direito de estarem revoltados a partir de tanta violência que sofrem, né? E a gente não está parado com relação a isso, né? Por ser uma instituição de direitos humanos, mas paramos para falar um pouquinho só com relação ao meio ambiente, porque tem tudo a ver com a história do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E aí eu queria começar falando com você sobre isso, sobre a história do CDDH e o meio ambiente a partir das tragédias em Petrópolis. Né? O que você, como fundador, podia falar aí lá da fundação com relação às tragédias relacionadas a essa questão ambiental? Muito boa tarde, Carla e todo o Centro de Defesa. Eu acho que o Centro de Defesa dos Direitos do Homem de Petrópolis tem um mérito único de ter acompanhado todas as tragédias, deslizamentos e perda de casas que ocorreram nesses últimos 20 anos, não? 40 anos que nós existimos. 40 anos. 40 anos. E o importante do Centro de Defesa é colocar sempre o foco naqueles mais vulneráveis, nas comunidades da periferia, dando assistência jurídica, visitando as comunidades, criando consciência de serem cidadãos, pessoas humanas, serem respeitadas, mas não só essa parte mais, digamos, intangível, mas fazendo projetos de ajudar as pessoas. Eu acho uma das grandes coisas que o Centro de Defesa fez, o projeto Pão e Beleza, que era uma refeição para 300 pessoas de rua que vinham, tomavam banho, recebiam roupa, almoçavam
e passavam a tarde conosco, vendo um vídeo, conversando, recuperando o nome, porque a maioria tinha apelido. E ainda agora, o Centro de Defesa atende a todos esses vulneráveis, arranjando as cestas básicas, alimentação. Eu acho que para umas 80, 90 pessoas em casa. Sim, são 80 por dia, isso. População de rua, 80, né? Então, a coisa mais humanitária que existe é esse amor aos invisíveis, aqueles que estão na rua, expostos a tudo. Então, ter uma alimentação por dia que seja abundante, que a pessoa realmente coma e mais imunidade, é um serviço ético, humanitário, espiritual, eu dizia. Porque o pão não é só comida, não é só comida, é estar carregada de energias boas às pessoas, do amor, da dedicação, comunhão com eles. Então, isso vocês fazem. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Significa, precisamos cuidar da casa comum. Vocês todos na televisão veem aquelas imagens bonitas da Terra, como o globo, que os astronautas tiraram. E isso nos dá a impressão até de reverência, de que nós estamos morando lá dentro. Não há diferença entre terra aqui e humanidade ali. É uma coisa só. E o problema é que os seres humanos, nós, temos agredido tanto a natureza, no sentido de desmatar, não cuidar das fontes, não cuidar das águas, invadindo as matas, não cuidando do lixo, não cuidando de nós mesmos, da nossa saúde, da nossa limpeza. Tudo isso é meio ambiente, aquilo que está ao nosso redor. Esse cachorro que está latindo aí é meio ambiente. E é bom que ele também esteja... Não, mas é eu bom não sei como fazer. Eu não sei como fazer para ele parar. Estou aqui preocupada, mas desculpa. Ele pertence à natureza. Ele também tem que ser cuidado e deixado ele latir. Coloca ele dentro de um armário. Não, é importante. Colocar o quê? Ele dentro de um armário ou de uma sala. É, uma sala. Ah, pois é, ele está solto do lado de fora. A gente tentou trancar aqui, mas é que eu moro numa comunidade e aqui é tudo umas casas, as casas são muito perto. Esse que está latindo não é meu cachorro, mas é do vizinho. A minha não está latindo, eu também tenho. Mas é que as casas são coladas, né? E aí não tem muito jeito da gente fazer nada com o cachorro do vizinho. Mas ele é um fofo de cachorro, então ele quer participar. E o meio ambiente também pertence aos cachorros. Como cuidar dos animais, dos gatos, daquele que convive com a gente. Se ele está latindo, é um irmãozinho nosso. Como São Francisco cuidava do lobo. Ah, Leonardo, obrigada. Ah, pois é, vocês também têm aí a participação especial de vocês. Então, quando a gente fala do meio ambiente, no fundo não é meio ambiente, é o ambiente inteiro. Quer dizer, tudo aquilo que está ao nosso derredor, começando com a gente, com o vizinho, com as pessoas, mas também diretamente dentro de casa, com o lixo, com a água, com o cuidado da casa, com o cuidado dos vizinhos para não ficar se encrencando também, é uma forma de cuidar do ambiente, e aquilo que está ao redor que nos permite respirar um ar bom, não contaminado, beber uma água que não seja uma água envenenada. Eu lembro quando a Márcia, que ajudou a fundar o Centro de Defesa, e nós trabalhávamos no lixão de Petrópolis, muitas crianças tomavam água de lá e ficavam doentes. E nós dizíamos, fervam a água. E não ferviam. Então fizemos um teste. Um grupo fervia a água e tomava, e os outros não ferviam. Todos os que ferviam a água, as crianças ficaram boas. E os outros continuavam doentes. Aí todo mundo se convenceu. Fervia a água primeiro, deixava esfriar e dava às crianças. Então isso é meio ambiente, cuidar da água. E quando falamos em água, logo lembramos que a água é um direito fundamental. A água é vida. A ONU definiu que a água é um bem natural, universal, comum, insubstituível. E todo mundo tem direito ao acesso à água boa. Então, como Petrópolis tem muita água, água mineral,
das cervejarias, vocês não esqueçam de reclamar esse direito fundamental que não se paga por água, porque você não compra e vende a vida. Então, a água não pode ir para o mercado, porque a vida não se vende. Então, vocês têm direito a ter uma água. E junto da água, não tem água se não tem árvores. Então, cuidar das fontes, que tenha mata ao redor, não derrubar árvore nenhuma, porque as árvores, elas sequestram a sujeira que está no ar, o dióxido de carbono, essa poluição. A árvore absorve aquilo e nos devolve oxigênio, ar bom para respirar. Então, olha, cuide das árvores. Onde você puder plantar uma árvore, plante uma árvore. Se você quer, numa festinha, dar de presente a alguém, leve um pé de uma árvorezinha para a pessoa plantar. Porque a árvore é vida. Onde tem árvores, aí tem água. E quanto mais nós cercarmos as fontes com árvores, mais a fonte fica viva. Outra coisa que é importante, porque muita gente não está acostumada, é não queimar nada. Aproveitar tudo como humus, como coisa que a gente pode deixar muito alto, que aquilo vira uma coisa que é boa para plantas, boa para a horta. Então, não queimar nada, porque primeiro que cria fumaça, aumenta o aquecimento. E depois não se deve queimar. E outro ponto que é importante, cuidar do lixo. Porque saber distinguir o que são o que é plástico, o que é latas, aquilo que pode ser reciclável, aquilo que não presta mesmo, porque muitas pessoas vivem disso, vendendo as latinhas, vendendo os plásticos, vendendo os papéis. Então, o papel não deve amassar o papel, deixar limpo para poder ser utilizado. Então, ter uma cultura da casa, do lixo separar, se puderem, 3 caixinhas diferentes aqui, o plástico aqui, as latinhas aqui, até as coisas orgânicas, folhas de salada, coisa que a gente coloca para fazer adubo, tudo isso é meio ambiente. E nós dependemos hoje do meio ambiente. A gente fala muito do aquecimento global, que a Terra está esquentando. Vocês viram que aqui em Petrópolis tivemos coisas estranhas. Quando devia ficar frio, ficou calor. Agora, que na verdade não é inverno, parece inverno. Então a Terra ela está meio desequilibrada. Em lugares fica quente, outros fica frio. Isso é consequência dos ônibus que largam aquela fumaça, das fábricas com aqueles tubos enormes de fumaça, das nossas queimadas, das grandes queimadas da Amazônia. Isso vai criando uma onda que não sai e não deixa o sol entrar. E fica o calor embaixo. E esse calor pode ameaçar muitas vidas. Olha, cada dia desaparecem 5 seres vivos, um bichinho, uma plantazinha. 5 por dia desaparecem definitivamente depois de milhões de anos, por causa desse calor. Então, nós devemos cuidar para não aquecer a Terra, porque há o risco, se ela aquecer mesmo, que vem grandes tempestades, que pode chegar a um colapso, um tsunami, os mares estão subindo. Por exemplo, o grande degelo no Polo Sul e no Polo Norte, se subir 20 centímetros, vai alagar toda a Baixada. Porque uma vez que o mar entra, não sai mais. Então, só esses 20 centímetros, vem a onda, joga a água, ela não volta mais. Então, a gente tem que cuidar, ter a consciência disso, que o nosso meio ambiente somos nós mesmos, nós somos parte da natureza. Não é que a natureza está lá e eu estou aqui. Eu sou parte da natureza. A parte consciente está na Bíblia, que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para guardar, cuidar. Cuidar é ter a mão suave, é o gesto amoroso, não é o punho cerrado que vai arrancando, cortando, não é a motosserra que derruba árvores como a Amazônia. Preservar isso tudo, porque preservamos a vida. Então, uma das grandes preocupações do Centro de Defesa foi sempre criar a consciência de cuidar das árvores para que não haja deslizamentos e cuidar das casas. Olha,
Houve uma época que o Centro de Defesa construiu mais casas que a prefeitura, sempre em mutirão, sempre em comunidade. Uma vez nós ocupamos toda uma região lá no caminho para Teresópolis, que eram umas 200 casinhas, e a polícia veio, e nós, apesar disso, aí um policial veio e disse: Frei, arranje uma casinha para mim, porque eu estou precisando. Mas você não está aqui para proibir? Não, eu quero proteger vocês, para que vocês tenham direito a casa. Então, uma das coisas que a Centro de Defesa sempre se preocupou, que tenha moradia digna. Você mesmo, né, Cássio, é fruto desse mutirão, né? Construíram a casa. Eu moro na comunidade do Independência, de ocupação, né, a partir do trabalho do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Eu já moro aqui há 32 anos, então realmente é o trabalho lá do Centro de Defesa que é fruto da casa que eu moro hoje, né? Por isso que eu tenho tanto orgulho de fazer parte dessa equipe. Mais ainda, né? Tanto por defender direitos humanos, mas também por ter certeza de que lutar por isso dá frutos, né? Eu realmente tenho muito orgulho. Então, gente, quando vocês tiverem problemas jurídicos de família, vão para o Centro de Defesa. Sempre tem duas advogadas, dois advogados, muito bem preparados, que amam o povo, os invisíveis, vão nas reuniões das comunidades, não se importam com o tempo, noite adentro. O Centro de Defesa hoje é uma referência, não só no Brasil, até lá fora, na Alemanha, eu que viajo um pouco para aquelas bandas, o pessoal conhece o Centro de Defesa de Direitos Humanos, porque daqui nasceu o Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Quando, em 1979, fizemos a primeira reunião, que era até perigoso, que a polícia cuidava, etc., nasceu o Grupo Central, e aqui era o centro, para todo o Brasil. Depois fui para Brasília, para ter mais comunicação. Mas, então, o Centro de Defesa tem uma história, e dentro dessa cidade, especialmente com essa coisa da morte, quando todos foram torturados e mortos aí. Quem mais se empenhou para tombar aquilo, eu sei que muita gente tem dificuldade de admitir, mas é uma coisa de ética, de amor à humanidade, não se pode fazer mal às pessoas, torturá-las até a morte, não se pode fazer isso. E ocorreu lá, não houve sobreviventes, todos sumiram. Então, nós queremos guardar esse senso de dignidade da pessoa humana, que ela tem direito, que não pode ser violado. Então, vejam, o Centro de Defesa é um centro de referência para todo mundo que tiver em apuros por aí. Olha, eu fui dizer numa reunião, eu fui dizer numa reunião, o pessoal de rua que se reuniu, eu disse a eles, essa casa é de vocês. Para que disse isso? Ele chegou lá... Causou um problema louco para gente. O Frei disse que essa casa é nossa, então viemos comer aqui. Mas, então, deitavam no jardim e se a gente chamasse a atenção, eles diziam, nós temos autorização do Leonardo Boff. Então, vocês veem o desastre que surgiu. Isso é muito importante. Ser humano que encontra outro ser humano, se ele é negro, é pobre, não importa. Nós temos a mesma pele, o mesmo sangue, somos irmãos e irmãs, nos amamos, nos protegemos. O Centro de Defesa está aí. É um centro de amor, de generosidade, de serviço à vida. Aliás, o lema da Centro de Defesa, servir a vida. Mas não só a vida humana, a vida da natureza. Nós, do Centro de Defesa, criamos um movimento que foi pela América Latina toda. Os direitos da natureza e os direitos da Mãe Terra. Da Mãe Terra. Isso ficou pelo mundo inteiro. Até chegou na ONU. Eu fiz uma vez o discurso grande lá na ONU sobre os direitos da terra e votaram, e foi unanimidade. Então, isso nasceu aqui no Centro de Defesa de Petrópolis. Nós criamos, e os direitos a partir dos pobres, a partir dos vulneráveis, não a partir de quem está bem, pode se defender e, no fundo, nem precisa de advogado. O Centro de Defesa disse direitos humanos, sim, mas a partir dos últimos, aqueles que mais são ofendidos e humilhados. Eles têm, por natureza, o direito. É como Jesus diz, de vocês, pobres, é o reino de Deus, que é o reino da bondade, da justiça, da dignidade. Nós tomamos a sério isso. O Centro de Defesa
Eu acho que tem uma coisa boa. Ele tem uma prática junto às comunidades e tem um centro de reflexão. Une as duas coisas, cabeça, coração e mãos, que atuam na realidade. Então, é um centro aberto, muita gente se reúne para discutir, que tem alguma ligação com direitos humanos, com saúde, e até grupos que querem discutir política para saber como é que vão as coisas. Lá tem uma sala grande, nós abrimos, participamos. Então, é um centro de cultura também. E não só um centro de serviço, de cultura, de reflexão. Tem gente que publicou livros, era até autor, tem gente que, todo mundo, muita gente é doutorada, formada, que trabalha lá dentro com generosidade, sabe? Então, esse dia do meio ambiente é um dia especial dos direitos humanos, porque colocou desde o começo cuidado com os direitos humanos, mas os direitos da natureza, direitos da terra, porque nós somos filhos e filhas da terra. Dependemos da natureza que nos dá água, nos dá a fertilidade, nos dá a salada, nos dá as frutas, nos dá tudo que precisamos para viver. Então precisamos cuidar disso e não maltratar, porque cuidamos da vida. Cuidamos e está tudo tão interligado, né? A gente agora, há uns 3 anos, a gente está trabalhando já a Laudato Si. Você até fez um texto agora recente falando da Laudato Si, e a gente incluiu junto com a Carta da Terra, junto com outros documentos que a gente faz a utilização permanente nas nossas atividades, a gente incluiu a Laudato Si por conta da casa comum, né? Por conta de sermos uma coisa só, né? De dependermos o tempo todo um do outro e tempo todo da natureza, né, de cada ser vivo que faz parte dela, para não haver qualquer tipo de desequilíbrio. E uma das questões que eu queria até comentar com você é essa questão da pandemia agora. Né? A gente vem falando há tanto tempo das questões climáticas, da qualidade do ar, de problemas respiratórios, né? A gente que trabalha com população de rua, Leonardo, convive o tempo todo com tuberculose, com problemas relacionados à pneumonia, as questões realmente direcionadas à respiração. E agora a gente vem aqui com uma pandemia, né? Que, assim, a gente do Centro de Defesa, felizmente, ainda não tem nas nossas comunidades mais vulneráveis os casos ainda da Covid aqui em Petrópolis, felizmente, porque a gente fica apavorado, né? As casas são muito próximas. Na população de rua também, nós tivemos uma reunião ontem, também ainda não tem casos, isso é muito bom. Eles criaram alternativas para se proteger. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho agora com relação a essa questão ambiental e a Covid, né? Porque pode parecer que não está, né, um vírus, de repente tem gente falando que foi criado, que não foi criado, mas ele está o tempo todo interligado porque está relacionado à higiene, né? A gente fala de necessidade de lavar as mãos em comunidades em que não se tem água direito, em que não se tem condições de higiene, onde eles não têm dinheiro para comprar sabão. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que vem bem a propósito, viu, Carla? Porque esse vírus, hoje todos os cientistas dizem, não tem nada a ver com a China. Tem que ver com a natureza. É que nós desmatamos demais e existem bilhões de vírus que estão nos animais, nas plantas, estão parados, tranquilos aí. Você vai desmatando e vai derrubando, de repente eles perderam a casinha deles, o hábitat deles, e pulam em cima de nós. Por consequência do desmatamento, que nós nos aproximamos demais, destruindo a natureza, e eles perderam a sua forma de sobrevivência e encontram um corpo quente com células e vivem dentro do mundo. Hoje, talvez a grande lição que nós vamos tirar dessa epidemia, pandemia, é que o mais importante não é o lucro, não são as empresas, não é nada disso, é a vida, que é o grande dom, a vida. E os meios da vida, que é a saúde, que é a alimentação. Então, daqui à frente, os governos vão ter que cuidar muito do SUS, cuidar da vida da população, para que haja mais UPAs, mais formas de atender a população, e cuidar da natureza, que a gente não desmate. Eu lembro lá na comunidade de São João Batista, a gente dizia, vocês não entrem nesse mato aí, porque desse mato vem água para o Rio de Janeiro. E eles respeitavam até hoje o respeito.
Então, esse vírus, já vieram vários vírus. É consequência da culpa nossa de ter maltratado a natureza. E se a gente não cuidar das plantas e do meio ambiente, virão outros vírus que poderão ser piores. Porque esse já é, olha, pela primeira vez pegou todo o planeta. Não adianta ser rico, ser pobre. O rico se esconde num bunker, num buraco lá, ele se salva. Mas ele não pode sair. Ele não pode ter um negócio dele, porque ele se contamina. Então, o que a gente tem que fazer, e acho que é complicado para vocês, mas é fundamental, o isolamento social, ficar mais em casa. Quando sai, sempre colocar a máscara, lavar as mãos continuamente com sabonete, melhor é aquele sabão de coco, sabe, que é e ensaboa bem. E o álcool gel. Se vocês fizerem isso, não saiam com a cara limpa. Botem aquela coisa. É chato, mas é aquilo que protege contra o outro e protege você. E guardando uma distância de 1 metro, 1,5 metros, porque a voz que eu estou falando aqui, ela emite coisinhas pequenininhas onde o vírus monta e vai atrás. Então, isso vocês podem fazer. E é importante. Quanto mais vocês tiverem esse cuidado, mais saúde vocês vão ter, até que passe essa pandemia. Oxalá saiamos bem disso, e vocês com mais amor à natureza, mais cuidado da água, e a generosidade, que somos todos um ajudando o outro, essa interdependência, estamos todos ligados, e então isso despertou em nós aquilo que é mais importante, que é a cooperação, a solidariedade, um ajudando o outro. Tem gente que reparte até a comida, recebe a Bolsa Família, diz outro não recebe nada, leva de comida. É muito importante. Eu acho que há valores que estão nas comunidades que as cidades perderam, que é o valor da solidariedade, da generosidade, de um ajudar o outro. Nas cidades é muito individualista. Nas periferias, onde estão as comunidades, que eu muitas vezes andei por aí, como são generosos. Eu lembro uma vez que uma dona que morreu e deixou 6 filhos, todo mundo disputava adotar os filhos. Quem da cidade faz isso? Ninguém faz. Todo mundo queria pegar um filho, de nós vamos criar. Isso tem amor dentro, respeita a vida. Então, esses valores vocês têm que guardar, porque são esses que nos salvaram. Se fossem os valores do capitalismo, individualismo, nós estaríamos perdidos. Mas foi a solidariedade, o amor, a generosidade, um cuidando do outro, para não contaminar, cuidar da comida. Tudo isso é fundamental para a sobrevivência nossa, do planeta Terra e da humanidade. E é importante que a gente... Eu acredito nisso. A vida está sendo atacada, mas a vida é mais forte do que a morte. O vírus está atacando, mas você vê quantos estão saindo, estão se curando. Significa que ele não é invencível. Não descobrimos a vacina. Agora estão testando uma. Oxalá funcione bem. E daí nós podemos nos liberar disso e sair da rua, porque a gente fica com saudade. É pesado viver em casa sozinho. Eu estou aqui Com certeza. praticamente desde janeiro. Olha, a gente está isolado, mas nós não estamos sós. A gente está em comunhão, Deus está com vocês, acompanhando. Vocês sintam-se ligados a toda a humanidade, que o sofrimento cria um laço entre todos os sofredores, porque é uma onda de compaixão, de um ajudar o outro. Só essa boa vontade, esse sentimento ajuda as pessoas. E dentro de nós, Deus está ali acompanhando, nos tirando do aborrecimento. Às vezes é complicado num quarto viverem 5 ou 6 vezes, se tocam, Exatamente. brigam. Aí vocês têm que ter paciência, suportar os limites do outro, temos que conviver, vamos aguentar passar isso. E tem que ter essa humanidade, compreender que é uma situação excepcional. É uma exceção, não é o normal. Mas dentro disso, não perder a nossa paciência, a nossa amizade, nosso amor, poder se ver um programa de televisão,
ler um livro, fazer uma oração, gente. E se tiver algum falecido de vocês, não deixem de fazer o luto, façam em casa, reúnam seus amigos, os familiares, numa mesa, acendam uma vela, que significa a vida, coloquem a roupa dele em cima, ou a comida que ele mais gostava, façam uma oração, ou cada um dê um testemunho, fale. Depois se abracem, se beijem, como se fosse abraçar ele e beijar ele. Isso nós podemos fazer porque a gente vê eles carregando e não poder fazer o luto, não poder fazer o acompanhamento. É a coisa mais triste, dói no coração demais isso. Mas vocês podem fazer em casa isso. Isso é possível. E ele está presente, porque os mortos são só invisíveis, não são ausentes. Eles estão presentes, só que são invisíveis. Mas pelo amor a gente sente eles. Eles estão aí acompanhando. Então, fazendo esse velório por eles em casa, e essa celebração, eu diria uma celebração da vida. Eles foram ao encontro de Deus e Deus os abraçou e disse: vocês sofreram tanto, venha, meus filhos queridos, participe da felicidade eterna. E porque Deus é Pai e Mãe de bondade, de misericórdia, tem saudade de nós. E quando algum chega, ele diz: puxa, você demorou tanto para chegar, que bom que você veio. E abraça e beija e diz: fica aqui na minha casa por toda a eternidade. E aí vamos comer, festejar, dançar com toda a criação, porque não só nós vamos ressuscitar, a natureza, as plantas, os animais, o mundo todo sem o qual nós não vivemos, e nós pertencemos a tudo isso, vai ser também transfigurado. Vamos ter, como diz a Bíblia, um novo céu, uma nova terra. Não diz refazer o velho céu, a velha terra, novo céu e nova terra. E lá dentro estamos nós, como irmãos e irmãs, festejando, dançando, tomando caipirinhas e celebrando a vida, porque a vida tem que ser celebrada. E acreditar que Deus, como diz a Bíblia, eu sei que muitos são evangélicos e conhecem mais a Bíblia do que nós, é o livro da sabedoria, capítulo 11, versículo 24. Podem ler lá. Diz: Deus criou todo mundo com amor, e Ele é o apaixonado amante da vida. Imagina um Deus que é apaixonado, amante da vida, não vai deixar a gente sofrer e nem morrer de qualquer jeito. Ele vai ajudar, fortificar a vida. Então tenhamos esperança, aguentemos, as coisas vão passar e nós sairemos melhores, mais fraternos, mais humanos, mais cuidadosos, mais espirituais. Verdade, Leonardo. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que conseguir tirar de todo esse momento, né? Que realmente é um momento difícil. Vou colocar aqui algumas perguntas que as pessoas estão fazendo na nossa live, aqui, alguns comentários. A professora Flávia falou com relação a essa modificação de comportamento. Eu acho que vai ter uma mudança, né, no nosso comportamento, sim. Não sei se para todo mundo, né? Mas vai. Eu acho que temos que aprender com isso, né? Nós do CDDH estamos aprendendo muito, porque ao mesmo tempo em que a gente precisa se cuidar, que a gente está mantendo esse distanciamento, inclusive queria aqui deixar o meu agradecimento, né, enquanto parte da coordenação à equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, né, que é uma equipe hoje muito reduzida, mas que está hoje, por exemplo, entregando cestas básicas. Estamos buscando o tempo todo alternativas para reduzir, né, os impactos dessa pandemia aí nas nossas comunidades. E aí também tem uma pergunta falando da população de rua ali de Itaipava, falando com relação às pessoas que estão ali em Itaipava, perto do Bramil, ali na entrada do Manga Larga, e falando, na verdade, eu vou falar sobre a população de rua de maneira geral, né? O Centro de Defesa dos Direitos Humanos trabalhou sempre muito, e é o trabalho da nossa instituição, tensionar políticas públicas. E hoje nós temos a política pública relacionada à população em situação de rua em Petrópolis, ela está em funcionamento. Então nós temos Centro POP, equipe de abordagem, abrigo, né? E conseguimos agora, para essa situação do Covid, mais um abrigo para onde são levadas as pessoas que são acometidas de algum tipo de doença ou idosos, né? Então, eles todos são atendidos, mas é direito da pessoa humana estar na rua, se ela quiser. E nós, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, nós lutamos para defender esse direito. Porque se ela quer estar na rua como local público, não fazer dessa rua
o seu local particular, né? Não pode montar tenda, a gente explica essas questões para a população de rua, mas as pessoas que estão em Itaipava, eles já foram atendidos, eles estão realmente, a gente conhece essas pessoas, a gente manda o lanche deles, manda a alimentação. Agora tem o pessoal do Banho do Samaritano, que está sempre lá em Itaipava dando suporte, que é uma organização maravilhosa, que tem um ônibus, né, que leva para o banho, que ajuda. Agora, as pessoas têm o direito de permanecer na rua. Infelizmente, a gente não gostaria, a gente não quer ninguém na rua, alguns estão na rua por falta de oportunidade, mas outros não querem sair daquela situação para situações impostas. Às vezes os abrigos separam as famílias, né? O homem tem que ir para um lugar, a mulher tem que ir para outro, ou eles não podem levar seu animal de estimação, porque a gente que tem animal de estimação sabe o quanto é importante estar junto deles. Essas pessoas perderam vínculo com tudo, e às vezes tem vínculo com um cachorrinho. E nós não temos em Petrópolis lugar para ele ficar com seu cachorrinho. Então ele fica na rua, ele quer ficar ali. E é um direito dele. Eu não sei se eu estou respondendo, né, a Lilian que está fazendo essa pergunta, mas para a gente é importante que essa pessoa tenha alternativas, mas que, se ela quiser permanecer na rua, nas condições que ela julga que são as mais adequadas para ela naquele momento, a gente faz de tudo para reduzir o sofrimento, para garantir o mínimo de saúde. Então, esse é um trabalho que o Centro de Defesa também faz. E aí, assim, agradecer a todos os comentários, muitos comentários falando de você, Leonardo, do quanto você é maravilhoso, do quanto você nos inspira, né? E para a gente, então, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, não dá nem para dizer o quanto você é importante, né? Pelas questões do dia a dia, né? Só para dizer que a gente quer que essa situação toda passe para poder comer churrasquinho com você no barraquinho, porque só as pessoas que convivem com você sabem da tua simplicidade, né? Do quanto é importante para a gente estar junto de você, da Márcia, né? E parando nos botecos para comer aquilo mais, né, simples do mundo, e para vocês estarem com a gente na frente das moradias para elas não serem demolidas. Então fica aqui o nosso agradecimento por vocês se dedicarem tanto ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos até hoje, com tanta dedicação, com tanto carinho. A Márcia liga para dar bronca. Eu vi alguém sem máscara na foto. E a gente fala, não, mas não tinha ninguém perto. E assim, esse cuidado que vocês têm com a gente o tempo todo, né? Que vocês, que a gente possa contar com essa proximidade, com essa parceria e de vocês por muitos e muitos anos, né? E que o Dia do Meio Ambiente, o mês do meio ambiente, sirva para dar para a gente uma garantia do quanto esse momento, ele tem que ser multiplicado. Não tem que ser o dia 5 de junho, não tem que ser o mês de junho o meio ambiente, mas ele tem que estar dentro das nossas rotinas, como você colocou. Mas eu aproveito, das nossas atitudes. Eu aproveito, Carla, para fazer um apelo às pessoas de Petrópolis, porque o Centro de Defesa distribui muita comida para as periferias, gente que tem fome. Se vocês puderem ajudar, vão lá levar no Centro de Defesa arroz, feijão, óleo, coisas que não são perecíveis, porque eles precisam e dão tudo para as comunidades que estão carentes, não recebem aqueles R$600. Então, é um gesto de solidariedade, de vocês ajudarem os irmãos menores, que Jesus disse, esses são os meus irmãozinhos pequenos. Então, eu faço um apelo à população de Petrópolis, aos que estão acompanhando, que falem para os outros, levem as coisas no Centro de Defesa, que é lá onde se reúnem as coisas todas e são distribuídas com grande generosidade e até risco de pegar, de serem contaminados. Diz, não, a vida em primeiro lugar, vida do outro e a minha vida também. Então, eu quero agradecer ao Centro de Defesa, porque eu acho que é uma das glórias de Petrópolis. Eu acho que é. Porque é importante para a justiça, para a dignidade, para o direito, honra uma cidade. Vocês são pessoas generosas, com uma dedicação que eu invejo, e você especialmente, não só tem um trabalho longo, tem uma retórica fantástica, ninguém te derruba. Eu vi você falando com a ministra em Brasília, com a ministra dos Direitos Humanos, respondendo as coisas todas. Eu digo, gente, ela é muito melhor do que eu nessas coisas. Quem dera. Nunca, Leonardo. Centro de Defesa é uma escola também, onde as pessoas crescem juntas, um ajudando a outra, fazendo autocrítica, definindo objetivos.
e sempre ligado ao povo, as raízes é o povo. Servir a vida a partir daqueles que mais vida precisam. Então, gente, se puderem ajudar, levem lá a Rua Bacelar 400, né? Isso, na Rua Monsenhor Bacelar, número 400. Que logo à É a direita subida do Relógio de Flores. aquela Rua do Relógio das Flores. E está escrito grande lá, Centro de Defesa de Direitos Humanos. Levem coisas para lá, que não é esmola. Aquilo que sobra em nós de comida é salvação para os outros, e aquilo que nós damos é um pouco de Deus que vai junto. Então, eu peço a vocês essa colaboração, porque todos estão precisando, mas eles muito mais do que nós. Muito obrigado, Carla, foi muito bom. Queria só fechar, Leonardo, dizendo aqui da prestação de contas, né? Essa campanha para ajudar as famílias e a população de rua, nós lançamos em 17 de março, e nós conseguimos um apoio muito grande das pessoas. A gente queria agradecer a todo mundo que vem apoiando mensalmente, que apoiou uma vez só, que junta roupa, que junta calçado, ou que doa alimento. Enfim, a todo mundo que vem contribuindo com a campanha, e dizer que toda a prestação de contas dessa campanha está no site do CDDH. A gente tem feito semanalmente, nas últimas 2 semanas que caiu um pouquinho a doação, a gente fez quinzenalmente, mas hoje, inclusive, está lá no nosso site a prestação de contas encerrada ontem. Tudo que a gente arrecada, tudo que a gente distribui, a gente coloca lá no nosso site, que é www.cddh.org.br. Então lá também tem as informações da conta bancária para quem quiser contribuir, os nossos números de telefone de toda a equipe também está disponível para a gente marcar, para pegar a doação. A gente está buscando a doação na casa das pessoas, para as pessoas garantirem o seu isolamento. Então, é só entrar em contato com a gente, e a prestação de contas está lá também, para que a pessoa possa perceber onde é que está sendo investido aquilo que ela está apoiando, né? Então, é só para esclarecer isso. Muito bom. Gente, eu agradeço esse encontro, foi muito bom. Que Deus abençoe a todos nós, que Ele nos proteja, porque é um Deus amante da vida, é um Deus vivo, e nós queremos ter vida. E vida não de qualquer jeito, vida boa, vida em abundância. Começando com aqueles últimos, que mais sofrem, porque eles devem viver mais e serem os portadores da vida. Nos lembrar continuamente, defender essa vida. E da natureza sem a qual nós não vivemos, que ela nos dá água, nos dá o ar que respira, nos dá os alimentos, nos dá tudo. Então nós devemos agradecer que estamos vivos, e a vida é sempre uma celebração. Porque a melhor coisa da vida é viver. A melhor coisa da vida é viver. E conviver com outros irmãos e irmãs. Muito obrigado. Verdade. Um abraço, Leonardo. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada ao Nadê, que contribuiu aí para que a gente conseguisse essa estrutura técnica, e a Márcia pelo agendamento. Obrigada a vocês que ficaram com a gente aí esse tempo. Muito obrigada, gente, por tudo, pelos que estão contribuindo com o trabalho do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E a gente está realmente à disposição aí das comunidades para aquilo que for necessário, tá? Muito obrigada, um abraço a todos. E essa live vai ficar gravada para quem quiser ver depois, tá? Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Aqui, né? Uhum.